Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente, começando a nossa quarta oficina para a matéria de aprendizagem e ensino aqui, né, da UNB e correlatos, né? Lembrando, então, nós já fizemos oficinas de criação de personagem, utilizando o mapa de empatia, né, que é uma ferramenta de design, geralmente usada muito para design thinking, para fazer essa criação de maneira mais orgânica e, ao mesmo tempo, assim, mais orgânica, mais fácil, mais direta e participativa. Depois disso, nós tivemos uma oficina falando da evolução do RPG, e aí a evolução do RPG dentro da cultura, tanto a cultura nerd quanto a cultura pop, de forma geral, como ele evoluiu e como ele conversa ou conversou ao longo do tempo e conversa hoje, né, com a própria característica, né, da população, a característica da nossa cultura. Nas últimas 3 semanas, nós desenvolvemos outra ferramenta de design, mas essa foi desenvolvida por nós mesmos, que a gente vai disponibilizar para vocês assim que fizermos um pequeno ajuste. A primeira aula dessas 3 aulas sequenciais dessa terceira oficina foi a explicação do que são cenários de RPG. Por isso a gente não vai trazer aqui hoje, a gente não vai falar o que é RPG, não vai falar o que é ambientação, cenário, ainda que a gente dê uma pincelada por isso. E as outras 2 aulas a gente só tocou a oficina, entendeu? Brincando, desenvolvendo aqui em grupo e estabelecendo um cenário que, obviamente, eu vou utilizar, ou eu ou o Mali, a gente vai utilizar para uma das nossas experiências aqui com vocês. E hoje a gente vai falar nossa jornada até agora. Vou deixar o Mali dar uma retomada aqui. E hoje a gente vai falar sobre utilização do RPG no ensino mesmo, né? A aprendizagem em sala de aula. Malen? bom, pode passar aí o slide. Então, assim, só dando uma recapitulada, apesar do Volney já ter falado, nossa jornada até agora, né, nós fizemos 2 oficinas práticas, aí pode passar para o próximo slide, né? A gente fez uma oficina, como o Volney falou, sobre criação de personagens, onde a gente aproveitou o conhecimento que a gente tem, né, e a visão que a gente teve. Por que não usar algo que a gente usa no design thinking no nosso trabalho para criar personagens? Que assim, a criação da persona no design thinking é exatamente você criar um personagem. Só que aí, logicamente, a gente deu uma roupagem para que essa criação desse personagem seja para o RPG, né? Quando a criação do persona para o design thinking é mais a criação da persona que vai interagir com aquela solução que você está criando, né? Então, isso aí foi o exemplo, só para vocês verem, foi o exemplo do resultado final da nossa primeira oficina, né? Nós criamos um personagem num universo pós-apocalíptico estilo Mad Max, né? E nós criamos esse personagem, a gente não deu nome para ele e tudo, mas colocamos vários conceitos aí, o que esse personagem escuta, o que ele fala, o que ele faz, o que ele vê, o que ele precisa fazer nos objetivos dele, com quem ele está sendo empático ou com quem ele é empático, né? E o mais importante, a gente deu corpo de certa forma, à alma desse personagem. Quais são as dores que ele sente? Quais são os desejos que ele tem, né? Pode passar para o próximo, Volney. E aí depois a gente fez uma outra oficina, depois da criação do personagem, a gente fez também uma oficina usando ainda uma das metodologias do Design Thinking, que é utilizar o modelo Pastel, só que a gente fez a adaptação também mais para você utilizar para uma criação de world building, né, de um cenário no RPG, e a gente fez a criação do nosso cenário, né, e esse é o resultado que foi da oficina da semana passada, da criação desse cenário de world building que a gente fez, né, que seria um cenário meio que cyberpunk, né, mas que ao mesmo tempo envolve, como vocês estão vendo ali no objetivo, os seres do espaço chegam no Xingu para avisar da chegada dos europeus e preparar a fuga para Eldorado. E aí a gente começou a trabalhar esses elementos. E tudo isso, tá? Tanto essa oficina quanto a oficina anterior, foram elementos que foram adicionados, né? Todos os post-its com informações foram adicionados
pelos nossos alunos que estão aqui. Todos os alunos que participaram das oficinas foram colocando um pouquinho das ideias deles. A gente fez um debate, às vezes dava uma refinada, né, na ideia. E aí, assim, depois que a gente fez a fase 1 e a fase 2, com todos os elementos de brainstorming, a gente fez a fase 3, que foi o refinamento, que foi onde a gente terminou a nossa oficina de criação de cenário. E hoje, pode passar aí para o próximo, vamos finalmente falar um pouco de RPG e educação, né? E aí, para começar, a gente começa justamente falando do papel do lúdico na educação. Bom, o lúdico, ou na verdade esse aspecto do entretenimento, né, no desenvolvimento pessoal, a função do jogo, né, é uma representação, e como uma representação, o próprio RPG é um teatro da vida. Então, o que acontece? Obviamente aqui a gente está trabalhando até para diferenciar o RPG como ferramenta, não como método. Então, o Domingos, o que nós estamos fazendo aqui nas aulas utilizando o RPG está sendo como um método de ensino. Aqui é como uma ferramenta de aprendizagem. O que a gente quer falar com isso? Qual que é a diferença? Como nós estabelecemos essa diferença aqui? No caso da ferramenta, digamos que você tenha um conjunto de saberes ali, um conteúdo que você quer passar. Então, você vai escolher determinado conteúdo da sua matéria anual, semestral, que você precisa dar para aquele conjunto de alunos, e você quer trabalhar de forma lúdica, né? E por que de forma lúdica? Porque as pessoas, quando trabalham de forma lúdica, elas vivenciam esse contexto, né, ou um contexto qualquer, observando por uma perspectiva diferente, mas dentro de um conjunto de regras, e a gente não está falando da regra do jogo em si, mas da regra de todo mundo estar jogando. Né? Jogar pressupõe um conjunto de regras invioláveis, né? E, ao mesmo tempo, um relacionamento emocional com aquilo que você está fazendo, que, de certa forma, vai fazer com que aquela experiência fique gravada para você. Esse é um aspecto extremamente importante, que muitas técnicas ou experiências, né, de aprendizado que nós temos ao longo da vida se perde, porque isso não é priorizado. Ao mesmo tempo, quando a gente estabelece esse lúdico, esse brincar, né, ou mesmo esse competir, porque o lúdico tem muito essa questão da experiência agonística, que é essa experiência do combate, da competição, né? Você cria um espaço para que a pessoa possa errar. O que eu quero dizer com um espaço para que a pessoa possa errar? Ela experimenta, ela pode experimentar tanto com relação ao conteúdo, né? Por exemplo, fazer uma aventura onde, historicamente, o resultado foi outro. Né? Ok, o resultado foi outro, ou então eu tomei decisões que caminharam para um outro resultado que não foi o resultado histórico propriamente dito, mas e daí? Né? Qual que é o futuro que advém disso? Né? O que eu consigo entender, tanto do meu comportamento, enquanto personagem, enquanto jogador, enquanto narrador com aquele grupo de personagens, e em relação ao aprendizado, né, do tema. E eu também posso vivenciar, né, esse erro dentro de contextos diferentes. Então, eu vou explorar um cenário irreal, um cenário de fantasia, mas dentro dele eu vou trabalhar alguns conflitos que são próprios, né, à formação do indivíduo, à formação da criança ou do próprio adolescente. E dentro desse contexto de formação, além da disciplina em si, né, ou seja, do conteúdo, que seja de uma disciplina específica, geografia, matemática, ciências naturais, português, inglês, literatura, psicologia, filosofia, qualquer coisa, né, a gente pode explorar como um tema. A gente também está explorando automaticamente temas interdisciplinares de uma visão transversal, né? Eu posso trabalhar um tema só, posso trabalhar duas disciplinas. Dentro dessas disciplinas, eu vou tratar questões sociais, mas é um espaço onde a pessoa, existe um conforto, né?
o mundo real não transbordará para dentro. Esse transporte do mundo real, né, para o mundo lúdico, para esse teatro da vida que nós criamos, ele está na medida da experiência necessária para o aprendizado. E essa é uma grande vantagem dentro desse processo. Então, você pode tratar conflito de gênero, conflito de raça, conflito econômico, conflito social, dos mais, eu acabei de estar citando dois, mas de qualquer outro conflito não só de gênero, mas de sexualidade, questões transversais importantes, economia, como a economia é vista em diferentes segmentos da sociedade, religião, por que não? É sempre um tópico muito interessante. Meio ambiente, né? Pô, eu estava esquecendo, já eu adoro esse tema, eu estava esquecendo de dizer. Né? É um tema de natureza interdisciplinar per se. Né? E, além disso, é um espaço, como é um teatro, como é um ambiente seguro, né? Pode-se explorar conflitos individuais também. Eu tenho um amigo, hoje ele é um gerente de soluções no Banco do Brasil. Tá? Isso eu posso dizer para vocês, é um bom cargo, tá? Uma boa função. E ele falou que nunca jogou RPG comigo, mas ele jogou muito na adolescência. E o RPG ajudou muito ele a trabalhar com a insegurança, a fazer com que ele aprendesse a se expor. Né? Isso é algo que você faz. Eu lembro de infelizmente eu não lembro o nome da menina, eu sei que ela jogava nas nossas mesas da Green Peanuts, e quando a gente mestrava nos encontros do D30, ela também participou algumas vezes, e ela era uma pessoa extrema, mas assim, imagine alguém tímido ao extremo. Tá? Eu sei de quem você está falando. Exatamente. Aí, provavelmente vocês chegaram perto do comportamento dela, e ela sempre jogava ao lado do irmão. Nas últimas vezes que nós jogamos presencialmente, infelizmente isso foi um pouco antes da decretação da pandemia, né, e do isolamento obrigatório, ela mesma já interpretava o personagem, já falava com a gente, já aumentava o tom de voz. E sentir-se seguro numa mesa, experimentar, reforçar, treinar isso, faz com que você esteja mais seguro também em relação a outros aspectos da vida, a outros lugares, a outras esferas de influência. Também podem ser trabalhados medos, e a gente já citou, né? Quando a gente falou de temas interdisciplinares de visão transversal, uma série de assuntos polêmicos, né? Então, são aspectos que reforçam a possibilidade de a gente utilizar, né, o RPG como ferramenta. Valens, quer acrescentar alguma coisa? Você pode até, na verdade, criar, por exemplo, que a one shot, né, a aventura vai se passar num cenário polêmico. E aí ver como é que cada um vai reagir. Você pode criar uma situação onde alguns jogadores são de um lado no meio dessa polêmica e outros são do outro lado, e ver como eles vão reagir, vão trabalhar isso, né? Existe um LARP. LARP é Live Action RPG, né? Então, assim, existe um LARP que é organizado, que simula uma reunião das Nações Unidas, tá? E existe um grupo aqui no Brasil que há anos que faz esse evento, onde cada participante representa um braço ou uma área de um determinado país ou de uma determinada região. Eu vou colocar depois o link aqui no chat para vocês, caso vocês tenham curiosidade de olhar. E aí, assim, quando eles estão participando desse LARP, o cara, por exemplo, se o cara for um secretário de desenvolvimento tecnológico, ele representa, por exemplo, o secretário de desenvolvimento tecnológico do Quênia, ele é o secretário de desenvolvimento tecnológico do Quênia, e ele vai defender a pauta dele como esse representante do Quênia. E assim, todo mundo vai vestido, é como se fosse um teatro mesmo, todo mundo vai vestido, encenando. Inclusive, teve um dos eventos que um amigo meu falou que de repente entrou uma galera de preto lá dentro, como se fosse não sei se estavam como se fosse escuta, falavam que estavam tirando todos os representantes da reunião da ONU da sala, pois tinham recebido um aviso de um atentado à bomba,
E aí fizeram como se fosse uma simulação mesmo, tirando todo mundo, levando para outros carros para levarem para outro lugar onde a reunião ia acontecer. Né? É diferente do RPG, onde a gente só está todo mundo sentado e isso se passa só na nossa imaginação. Tá? E é uma atividade, é uma parada. Eu vou mandar o link para vocês olharem, acho que é melhor. Vamos seguir. Fala aí, dá essa experiência. Então, a gente já falou algumas vezes, né? Do RPG da Bandeira Elefante da Arara. Né? É um RPG que fala, onde você joga, na verdade, no nosso Brasil colônia, né? Dentro do livro fala os períodos que você pode fazer sua aventura nesse período histórico do nosso Brasil colônia. E assim, é um RPG muito gostoso, principalmente pela ideia de como estava no slide anterior. É um espaço um espaço livre para errar. Então a gente está reescrevendo a história da maneira que a gente gostaria que fosse, né? E ao mesmo tempo que a gente vivencia a história que estava acontecendo, né? E aí, assim, o Christopher, que é esse cara no meio, que está fazendo com o dedinho assim, ele é o criador desse RPG, ele é um americano eradicado no Brasil, não é isso, Bruno? Isso. Ele é radicado no Porto Brasil e Alegre, para ser mais ele é exato. apaixonado por nossa cultura e ele fez esse RPG. E o mais curioso, ele fez esse RPG, a primeira edição do ABEA foi feita com a Lei de Incentivo à Cultura, né? Foi impresso pela Devir, mas com apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Então, assim, era muito barata. A edição é belíssima e era tipo R$30, R$20, R$40, o negócio foi muito barato. E aí uma das coisas que ele fez foi, como ele teve o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, 1.500, ele distribuiu a BEA para 1.500 escolas no Brasil. Né? Então, as escolas se inscreveram antecipadamente e receberam várias cópias do ABEA para que os seus alunos pudessem, e os professores pudessem usar em sala de aula para ensinar justamente a história do Brasil. Né? E aí a gente quis botar essa foto do Cristo, e aqui do lado, na verdade, eu estou numa campanha com o Vone, já falei isso várias vezes, já está fazendo mais de 3 anos agora, né, que a gente está jogando no universo da Beia, e eu sou esse cara que está com o chocalhozinho aí, eu sou esse pajé, né, o Arabutã, e eu quis prestar uma homenagem a todos os envolvidos, tanto o Vone quanto os jogadores, e pedir para um amigo meu que é ilustrador, que é o Iago Pífero, para fazer esse desenho da gente lutando, né? E o Vonley tá ali atrás, ó. Quem não viu, ele tá escondido ali atrás da árvore. Onde tá o mestre? Como Saci Pereira. Né? E aí, assim, esses aqui são todos os jogadores do nosso grupo até hoje. Na verdade, hoje já tem mais um jogador que entraria aqui, né? Que teve a chegada do personagem do Segovia. Mas, assim, todos os outros, e aí somos nós lutando, né? Nesse universo fantástico que a gente vive. Uhum. Tá vivendo aí. Isso, aí a bandeira do elefante e da arara, que significa esse abé aqui, Isso. a bandeira do elefante e da arara, vocês podem ver que são personagens do Brasil colonial, então é uma adaptação mais ou menos, não, porque nós não tivemos uma experiência medieval ou feudal, né? O Brasil não passou por essa fase. De um cenário de fantasia considerando o folclore nacional. Né? Ao mesmo tempo que nós exploramos o folclore nacional, obviamente nós exploramos questões sociais transversais, história e geografia muito fortemente. Né? Além disso, também podemos explorar literatura, português, matemática, ciências naturais, com certeza, em função do uso de navegação, em função de aspectos climáticos, em função até da utilização de armas, artilharia, por exemplo. Numa aula de física, você pode, ou matemática pura, né, entrar num debate sobre a projeção, né, de armas, que hoje, né, parece algo muito simples, mas naquela época você não tinha toda essa potência. Então você tinha que calcular o arco. E você não tinha também, né, os instrumentos, eu não gostaria de chamar de método matemático, mas por uma falta de uma palavra melhor nesse momento eu vou utilizar. Né? O método, a matemática não tinha evoluído o suficiente para fazer cálculo. Então,
saber atirar, né, com uma peça de artilharia, por exemplo, de dentro de um navio, que é algo que nós começamos a explorar recentemente na nossa campanha, era para poucos. Né? Era uma competência, uma habilidade, né, de alto valor agregado. E a gente traz tudo isso, torna o cenário, a história rica, faz com que as pessoas, principalmente os jogadores, né, guardem essa experiência e guardem a informação relacionada a isso com uma visão de contexto muito forte. Uma coisa é você ter uma ideia. Em 1576 aconteceu isso. Uhum. A outra é chegar em 1576 aconteceu isso, porque estávamos vivenciando XYZ, a gente vivenciava isso, porque a estrutura social era assim. Nós comíamos determinados alimentos diariamente. O percurso que fazíamos, ou os percursos, tinham determinada periodicidade, era feito de determinada forma, porque é o que se tinha no momento. Qual que era a diferença da colônia para Portugal naquele momento em relação a isso? Dá para se explorar muita coisa. E para quem não sabe, essa figura que está aí no meio é uma figura do nosso folclore, é o capelobo, tá, gente? Possibilidades na educação em si. Então, a gente deu uma geral da importância do aspecto lúdico na educação, e aí, como que a gente usa o RPG aqui? Bom, de forma geral, a gente pode utilizar de 3 formas. Como aula em si, que a gente está usando o RPG como método, mas pode ser utilizado como ferramenta. Então, significa que você vai separar um conjunto de aulas, seja da matéria específica ao professor, ou então ele entra em acordo com o professor que vem antes ou vem depois da matéria dele, né? E dá 2 aulas seguidas, que seria o mais ideal, né? E trabalha um determinado conteúdo ali, ao mesmo tempo que trabalha aqueles temas transversais à interdisciplinaridade, que a gente já citou. Isso pode ser feito como atividade extracurricular também. Então, eu tenho as aulas normais e monto um grupo, um conjunto de grupos, né, de aula à tarde, no sábado, na escola, né? Ou eu deixo a possibilidade, de certa forma, pode estar relacionada ao próprio efeito da aula, com uma atividade extra para casa. Então, você vivenciou uma aventura, você vivenciou, sei lá, um conjunto de experiências, na verdade é isso, e você vai falar sobre essas experiências, sobre o seu aprendizado, numa redação que você vai fazer, ou no caso de vocês, que estão fazendo a disciplina de aprendizagem no ensino, ou uma das outras disciplinas, 2 disciplinas correlatas que o Domingos está mestrando, né, que ele é responsável, a sua jornada do personagem. Nada mais é do que essa atividade extra, que nesse caso também é uma atividade de avaliação. Então você tem essa tarefa vinculada ao conjunto de aulas que estão sendo dados. Mala? Acho que você falou tudo. A aula, na verdade, vai ser de pouco diferente do extracurricular, porque assim, você vai ter todos os alunos em sala de aula, então você vai ter que trabalhar uma metodologia para conseguir fazer uma sessão de RPG durante a aula, o que é diferente do extracurricular. Por quê? O extracurricular dá para você fazer como é uma sessão de RPG tradicional. Você tem um narrador, que pode ser tanto o professor quanto, de repente, alunos que acabam se interessando pelo assunto ou já tem um domínio e vão narrar essa aventura para o restante dos colegas, né? Então você tem uma experiência mais completa de RPG do que a experiência que você tem na aula, onde um personagem vai ser dividido, por exemplo, por toda uma fileira ou por várias pessoas, né? É diferente, mas a gente vai chegar nesse ponto já já. Uhum. Dentro do sistema, do contexto de aula mesmo, tá? Aí a gente gostaria de voltar um pouco para a característica do RPG. Algumas pessoas estão jogando conosco aqui, nós estamos dentro do Narrativas Dissonantes. A nossa proposta é mostrar diferentes sistemas, né, de RPG. Mas nós temos sistemas tradicionais, sistemas indies,
que, em essência, são os não tradicionais, ou pelo menos indies até que se transformem em tradicionais, aí deixa de ser indie, né? Que é aquela coisa assim, eu não gosto de nada mainstream, eu gosto disso aqui. Aí todo mundo que não gosta de nada mainstream passa a gostar daquele RPG, aí ele virou mainstream, aí eles, né, decidem não gostar mais porque virou, virou moda. E tem o RPG pedagógico. Caramba, o que você quer dizer com RPG pedagógico? Né? Antes de entrar num exemplo especificamente, é muito importante destacar que o sistema ele precisa ser simples. Ele precisa ter um conjunto de regras pequeno, principalmente se você for usar em sala de aula. Por quê? Primeiro, o mestre, o narrador, o professor, né, ele tem que ter o domínio do sistema. Ele já tem um monte de coisa para fazer. Ele não precisa dominar um sistema intrincado, né, para dar aula. Quanto mais simples ele for, mais fácil vai rodar e mais liberdade ele tem de fazer ajustes dentro do contexto onde ele está. Então, os sistemas mais complicados, além dele não ter toda a memória, tudo de memória, você sempre vai ter aquilo, né? Em algum momento você vai cruzar com uma figura-chave dentro do jogo de RPG, chamado advogado de regras. O cara geralmente não sabe jogar, ou pelo menos ele não gosta de interpretar o jogo. Para ele é um jogo mais de tomada de decisão. O meu personagem fez isso, faz aquilo outro, ele gosta de combate, né? E ele sempre vai ter aquele negócio, não, o cara tomou um ponto de exaustão ao invés de 2 aqui, fica debatendo minúcias por causa da necessidade de ganhar, e esse limite, né, da competitividade é muito ruim, né? Primeiro porque o RPG, de forma geral, é um jogo colaborativo. Existe competição? Óbvio que existe competição. A competição, só que a competição não é entre os personagens. A gente brinca que existe a competição mestre contra jogador, mas no sentido do mestre, do narrador, estabelecer desafios para que os personagens, ou os jogadores, através dos personagens, vençam esses desafios e, dentro desse contexto, vençam desafios particulares, inconscientes deles mesmos, né? Mas quando você tem um advogado de regras, quando você tem esse preciosismo, você quebra a lógica do divertimento, do entretenimento, né? Do se envolver, se entregar. Quando isso acontece, você quebra o efeito. Então você tem um jogo com características simples, com um conjunto de regras básicas, né? Dado que você vai utilizar principalmente em sala de aula, é preferível a um sistema tradicional, tipo Dungeons and Dragons, que é o mais comum, um GURPS da vida, mesmo Savage Worlds, que é outro sistema genérico, ou seja, um sistema que você pode adaptar para qualquer tipo de aventura, qualquer cenário, né? Mas ele tem um conjunto de regras, já é muito menor que os outros dois, mas ele ainda tem um conjunto de regras muito forte. E você pode perder, né, o principal efeito, que é o efeito lúdico, né? Outra questão importante quando a gente fala da relação entre tradicionais indies e pedagógico, que quando você usa o RPG com esse pretexto, você tem uma situação-problema muito clara, né? O jogo, o conteúdo programático, ele é inserido dentro do jogo através de uma situação-problema, algo que precisa ser resolvido, ou um conjunto de situações-problemas, e em função disso você monta a sua aventura. Foi por isso que a gente quis estabelecer aqui, trazer duas ferramentas, que foram justamente a de desenvolvimento de personagem e a de desenvolvimento de cenário, porque eu tenho uma situação-problema, eu tenho um conteúdo programático. Com essas duas informações, você começa a anexar outras informações, anexar post-it, né? Anexar ideias, na verdade o post-it representa isso, e com essa junção consegue estabelecer de forma muito prática, muito dinâmica, né, e rápida a estrutura que você precisa para determinada aprendizagem. Então esse é o X da questão, né? Quanto o RPG pedagógico tem essas características diferentes de um sistema normal,
tá? Ou de uma expectativa normal com um sistema qualquer. Você busca essa simplicidade e você tem um foco didático. Para isso, para conseguir fazer isso, o narrador precisa ter conhecimento e experiência. Ele precisa se sentir confortável. E ele precisa se sentir confortável para adaptar aquele material para a realidade dele. Então, reforçando, quanto mais simples, menos complexo forem as regras, quanto mais liberdade ele tiver, mais domínio e mais foco no que é importante ele vai dar. Marlon? Acho que você falou tudo que era importante mesmo, não preciso acrescentar nada, não. Tá, joia. Então, segue aí. Você que gosta de falar dessas regras de ouro também. Então, vamos lá. Quais são as regras de ouro? Você precisa estabelecer qual é um objetivo e quando você trabalha principalmente com RPG Educação, você precisa estabelecer muito bem quais vão ser as situações, problemas a serem resolvidas, né? Então você tem que estabelecer muito bem isso. Por quê? Cara, você vai usar o RPG na sala de aula para transmitir um conhecimento para alguém, né? No caso da disciplina do Domingos, a gente tem os textos e tanto eu quanto o Vone quanto os outros narradores, a gente tem que pegar os elementos daquele texto e transpor na aventura para que vocês o encontrem lá, compreendam aquele conteúdo, compreendam aquela informação através da aventura. Então, se eu estou dando uma aula de matemática, eu tenho que criar situações, problemas que envolvam matemática. Vamos supor, se eu estou trabalhando com trigonometria ou geometria, eu posso trabalhar, de repente, meio que um quebra-cabeça usando um Tangram da vida, fazer algo que você vai ter que montar a forma, e aí quando você olhar a forma, nossa, e aí depois você vai ter que talvez medir os lados, fazer algum cálculo. Você pode trabalhar esse tipo de coisa. Então, primeira regra, objetivo e situação-problema bem estabelecido. Segunda regra, que é extremamente importante, todo mundo se diverte. Quem está narrando tem que se divertir? É óbvio, mas todos os envolvidos precisam se divertir. Se não for divertido, não funciona. Não vai funcionar, a experiência não vai ser legal. Porque se você está dando aula, tentando transmitir aula através de RPG e a turma não está se envolvendo, ou não estão tendo interesse, não está conseguindo pegar a atenção deles, não vai funcionar. Pode voltar para a aula tradicional, porque com RPG não está funcionando dessa maneira, né? Então, assim, como é que esse todo mundo se diverte? Quando você percebe que você tenta envolver todo mundo, vão ter aqueles que prontamente sempre vão estar à frente, mas tenta pegar também, puxar um pouco a atenção daqueles que estão mais ali nos bastidores, que estão mais quietinho e tudo. Você tenta chamar eles para participarem. Pode ser que eles venham de bom grado e, assim, vão te surpreender, né? É como o Voney falou, pode ser uma pessoa mega tímida, mas que está esperando uma chance de brilhar. E quando ela tem essa chance, ela brilha, e brilha com uma intensidade fantástica, né? Ou pode ser que a pessoa realmente não vá se sentir tão confortável, mas pelo menos você tentou puxá-la para dentro da narrativa, o que é muito legal. E a terceira e mais importante, a terceira regra de ouro é manter sempre uma coerência narrativa, né? Então a sua história ela tem uma coerência na narração que está sendo realizada e você precisa manter ela. Você não pode sair para algo totalmente que vá quebrar toda essa coerência que já existe. Então, assim, o objetivo é manter ela, né? E uma observação que é o que está escrito aí, é claro, o narrador ele tem que estar familiarizado com as regras que ele vai usar. Então, se eu sou professor e eu vou dar uma disciplina usando um sistema de RPG, eu tenho que estar familiarizado com aquele RPG que eu vou trabalhar. Em sala de aula, é exatamente o que a gente fala. Procure sistemas simples. Ou se você... mas eu gosto de um sistema mais complexo. Então, procure simplificar ao máximo a complexidade que existe nesse sistema para você poder utilizar. A gente em nenhum momento está falando aqui, não use sistema. A gente está falando, tente sempre simplificar, né? Se eu já vi, por exemplo, o GURPS é um sistema que, para quem conhece, a ficha é gigante, mas eu já vi uma ficha desse tamanho, um quadradinho desse tamanho, que tinha tudo que se precisava para jogar. Então você simplifica. O que não precisa entrar em detalhes, pula. Você, como narrador, você tem essa liberdade. Você tem a liberdade de ignorar algumas regras, adequar regras. As regras elas estão sendo feitas para
elas são referências que existem no material, mas você tem a liberdade de usá-las ou adequá-las conforme você achar mais interessante para sua narrativa. É uma experiência que a gente está fazendo agora. Começamos na semana passada. Foi uma sessão zero um pouco estendida. Na última, agora terça-feira, nós começamos. Tem algumas pessoas que estão aqui, que estão jogando com a gente, né? A Vitória, a Milena. Um sistema chamado Nobilis. Ainda que ele seja narrativo, ele tem uma série de elementos que foram desconsiderados. Por quê? Para tornar mais simples. Eu tenho uma experiência muito específica, eu tenho um conteúdo que eu quero passar, que eu quero que os jogadores vivenciem de aprendizagem de bebês, né, que é um dos textos que o Domingos passou para a gente, e a gente acha que cabe muito dentro desse RPG, dentro do Nobilis, porque nesse RPG os personagens acabaram de nascer por uma vida diferente. Eles praticamente se tornaram semideuses. Praticamente não, eles são semideuses, recém-criados. É uma experiência que eles não dominam ainda. E aquela parte específica de aprendizado, né, vai ficar subentendida durante a sessão. E é algo que a gente vai trazer depois, para ver se perceberam ou não, e mesmo que não tenham percebido. Aí, não é errado não perceber, né? O errado é nós, enquanto responsáveis por aquela experiência, deixar passar batido depois. Então, gente, lembra aquilo lá? Olha, aconteceu aqui, 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 aqui. Vocês percebem, né? A repetição desse padrão, né? Ou essas inserções. Então, o RPG funciona como um conteúdo, um contexto no qual determinada vivência é trazida depois. E como é lúdica, como tem a questão do entretenimento, a questão da poética, né? Você tem um elemento emocional que vai ficar vinculado a esse aprendizado. Essa é a grande vantagem, né? E isso tudo acontece principalmente só se a gente observar essas regras. Eu escolhi esse sistema porque eu tenho uma situação, um problema estabelecida, né? Foi criado, foi adaptado para que todo mundo se divirta. Então, é um conjunto de elementos do sistema suficientes para a gente poder jogar, e uma coerência narrativa também, porque a história tem que funcionar. Se alguém quebrar essa coerência, você quebra o jogo. Se você quebra o jogo, você quebra a experiência lúdica. Então, essas 3 regrinhas de ouro são suficientes para a gente dar um bom direcionamento para essa experiência. Certo? Alguns aspectos da Base Nacional Comum Curricular que a gente gostaria de trazer, que nós experimentamos ou experienciamos, né? Experimentamos, né? Que experienciar é um neologismo, jogando RPG ou criando uma aventura, um contexto no qual as pessoas podem explorar isso. Nós jogamos muito, eu jogo muito com adultos, né? no dia a dia, né? no conjunto. Não que sejam adultos da nossa idade, nós jogamos com pessoas bem mais novas também, adolescentes geralmente em eventos, né? E por que eu quero dizer isso? Porque o fato de nós sermos adultos não significa que nós não tenhamos questões a exercitar durante o jogo, né? Que são comuns a essa base curricular, que são elementos, são valores expressos e que nós buscamos. E eu sempre vejo isso, é uma discussão muito comum com colegas de trabalho que têm filhos, né? Eu não tenho, o Malen tem, é uma preocupação constante que ele traz também, em relação a isso tal, de como fazer com que as pessoas exercitem e aprendam essas coisas. O RPG faz com que você vivencie isso, e aquele exemplo que nós demos lá atrás, né? da jogadora que era extremamente tímida e com o jogo ela começa a se soltar, daquele amigo que trabalhava comigo e que utilizou o RPG como uma forma de autoexpressão para aprender, né, a se soltar e viver num contexto social mais amplo, elas são exploradas dentro do RPG. Todas essas que a gente vai colocar aqui.
Mali, quer começar aí? Então, sendo bem direto, né? Então, a gente pegou o BNCC, a gente olhou as competências e habilidades que a gente viu que se enquadram com RPG e a gente colocou aqui elas de maneira resumida para ficar mais fácil para todo mundo. Então, exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, né? Então, assim, por que exercitar empatia e diálogo? Cara, o RPG é um jogo totalmente de sociabilização. Você não, quando você está numa mesa de jogo, você vai se envolver com aquelas pessoas que estão ali, pelo menos durante aquele minuto que você está jogando. E a sociabilização entre vocês, o trabalho cooperativo, o diálogo, é o que faz com que vocês consigam resolver todos os conflitos que vão ser colocados pelo mestre de jogo, ou pelo narrador, como vocês preferirem, né? A diversidade de saberes e vivências culturais é o que a gente está falando. Você tem desde aprender um pouco mais sobre a história, aprender um pouco mais sobre a história, vivenciando aquele momento, né? Sentindo, de certa forma, um pouco na pele como era aquilo, mas como ganhar novos conhecimentos, né? E aí você pode trabalhar tanto uma parte de conhecimentos gerais, de física, química, história e tudo mais, mas você pode também trabalhar aspectos sociais, né? Você pode trabalhar, como a gente falou, a questão da diversidade, a questão de religião, a questão de fobias você pode trabalhar usando o RPG. Tem vários elementos que você consegue usar o RPG como ferramenta para fazer isso, né? E cuidar da saúde física e emocional é importante porque, dependendo do RPG que você joga, a carga emocional é muito forte. Principalmente se for um RPG de horror, um RPG de terror, a intensidade pode ser muito grande. Então, Oi, desculpa, Mari, continua. não, sem problema. Aí, então você tem que, você vai vivenciar uma experiência e às vezes é importante conversar sobre essa experiência. Então, assim, hoje alguns RPGs trabalham com ferramentas de segurança justamente para ter esse momento de conversa ou ter esse momento de até onde eu posso ir nessa minha aventura, que todo mundo se sinta confortável. Lembra daquele conceito? A experiência tem que ser legal para todos? Não é legal para um ou para outro, é para todos. Então, se eu tenho algo que me incomoda muito, se eu tenho, por exemplo, uma crença que me incomoda muito, vamos fazer uma aventura aqui que vai trabalhar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Vamos trabalhar nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ser judeus presos nos campos. Isso pode ser muito intenso para algumas pessoas, né? Então, o tom que vai ter a intensidade nessa aventura, caso essa pessoa queira participar, tem que ser conversado antes dessa aventura acontecer. Porque, afinal, a experiência tem que ser boa para todos. Quer acrescentar alguma coisa, Rony? Sim, eu tô tentando ajustar aqui. Ah, pronto, consegui. Vou colocar aqui em cima. Vai ficar só a nossa voz aqui. Para quem for assistir depois, lembrei disso agora. No conhecer-se, tem um aspecto muito interessante. O Saramago, né? O José Saramago, ele dizia que não existe esse negócio de narrador, né? O narrador é você. É sempre quem está escrevendo. É sempre uma faceta. Cada personagem é uma faceta nossa. Se você tende a jogar sempre com um personagem, ou um tipo de personagem, a pergunta é por quê? Se você gosta de fazer personagens diferentes, por quê? Se você faz, mesmo que você faça personagens diferentes, quais padrões você entende que você percebe que se repetem nesses personagens que são você? Né? Eu gostaria de mudar alguma coisa no meu comportamento, ou gostaria de experimentar alguma outra coisa. Dizem que é para eu ser mais assim, mais assado. Isso é muito interessante, assim, é difícil a gente pensar isso como criança, como adolescente, mas no mercado de trabalho é muito comum, né? Então, interessa quem você seja até um determinado momento, né? Depois daquilo, existem alguns padrões, algumas coisas que nós precisamos refletir, porque tem a ver com a cultura da empresa. Se você não gosta, procura outro lugar. Mas aqui funciona dessa forma, né? E
é uma forma, é um meio de explorar isso, de explorar como seria para eu tentar fazer isso. Ah, mas não deu certo. Eu tentei desenvolver um determinado comportamento e fui eu, como sempre eu fui eu, ou no final acabou sendo o eu de sempre. Mas lembre-se, o RPG é justamente um lugar onde você pode errar, onde você pode fazer essa experimentação. Então você erra uma vez, você erra duas, você erra três, opa, aprendi um pouquinho mais hoje, aprendi um pouquinho mais amanhã, consegui adaptar esse comportamento para mim, que é necessário em determinado ambiente. Eu sei ambiente de trabalho, mas você tem comportamentos aceitos e não aceitos em ambientes sociais diversos, né? Religiosos, familiares, entre outras coisas. Então, o RPG também é um momento da pessoa se conhecer. Ela só precisa olhar para si mesma, ela só precisa olhar para o tipo de personagem que ela criou e que tipo de experiência ela está gerando. Era isso que eu queria destacar. Com relação à aplicação de sala de aula, aqui a gente está usando muito, né, da experiência que nós temos agora, finalmente, dando aula, né, numa sala de aula, mas parte dela vem de um material publicado em 2013, RPG na Escola. Dê uma olhada no site. Vou botar aqui o link. Eu vou botar o link aqui também. Perfeito. O site, né, do RPG na Escola tem muito material que não só o livro. O livro dele é um sistema bem simples. Eu acho que a gente, em algum momento, é um dos RPGs que a gente está pensando em utilizar também para as próximas sessões, ou pelo menos para as sessões finais. Tá? É barato, é R$25. O sistema é simples. Metade do livro são, na verdade, cenários, aventuras já criadas pelo autor. E o próprio site tem entrevista com outros educadores, tem dicas que ele dá, porque ele é um professor. Ele é, inclusive, conhecido, a gente conversou com o Domingos a respeito disso, é conhecido dele, né, que é o Ricardo Amaral. E as três propostas possíveis que ele expõe com relação a aplicar em sala de aula são essas três. A primeira delas é a divisão em grupos. Né? Então, o que é essa divisão em grupos? Eu tenho um personagem, né? Eu divido a sala em grupos específicos, dou um tempo para eles pensarem sobre a ação que o personagem vai ter, né? E qual que é a grande característica dessa divisão clara? Então, sei lá, eu tenho 30 pessoas na sala, eu quero 5 pessoas para cada personagem, eu distribuo 6 personagens, marco lá 5 minutos, daqui 5 minutos vocês trazem a decisão que vocês tomaram, que tem a ver com a característica, obviamente, pensada do personagem, ou para a própria criação do personagem. É mais lento. Se toda decisão que você tiver que tomar, você levar 5 minutos, você vai andar pouco na história. Mas é algo muito interessante para situações específicas. Por exemplo, a própria criação do personagem, quando você quer explorar uma matéria, que a pessoa tem que fazer um cálculo, que ela tenha que considerar aspectos conceituais para uma determinada decisão. Então, você abre para o grupo debater aquilo de forma mais intensa para poder trazer depois, né? E você sofre muito impacto de líderes, ou daquela liderança onde a pessoa ela domina a argumentação. Quando você cria um grupo assim, a pessoa que domina a argumentação ela tende a se pronunciar, se destacar dentro do grupo, né? Você tem uma outra forma que é sequencial. Então, nessa sequencial, ela funciona tanto em sala de aula quanto uma sequencial online. Pô, como é que você vai fazer online? Pô, simples. Você pode distribuir números aleatórios e fala do número 1 ao 6 é o personagem 1. Do número 7 ao 12, o personagem 2. Você pode fazer isso utilizando caramba, fugiu. Quando você usa as letras, fugiu o nome, né? Sequencial mesmo, né? Chamado.
Na sala, além dessas duas, ordem alfabética, tinha fugido da minha mente. Na sala, tá? Você tem a distribuição física dos alunos, então você pode fazer por carteira. Ó, o primeiro personagem é essa carteira aqui, o segundo vai ser essa fila de carteira, o terceiro vai ser essa fila de carteira. Tá? É mais rápido. Você também, quando você faz isso, você exige a atenção de todo mundo. De novo, todo mundo gosta de ganhar, e o ganhar aqui é ganhar experiência. Não necessariamente que eu vou ganhar do vizinho, porque eu vou... regra geral, os jogos de RPG são colaborativos, mas todo mundo quer ganhar contra o desafio que foi dado. Tá? E você pode minimizar ou aumentar conflitos assim. Por quê? A partir do momento que você fala, olha, essa carteira aqui, ou essa fila de carteira, é responsável por esse personagem. E o cara comeu bola. Eu não estava prestando atenção. Passei para o próximo, você perdeu o seu turno. E alguma coisa pode acontecer com o seu personagem porque perdeu o turno. Tá? Alguns conflitos podem nascer disso daí, mas ao mesmo tempo, você minimiza ou trabalha em algo que hoje em dia é um grande desafio para os professores, que é a disputa pela atenção. Você está sempre disputando a atenção com o celular, com as mídias, né? Com as mídias sociais. E um terceiro aspecto que ele cita, um pouco mais difícil de desenvolver, digamos que você já está utilizando, né, essa metodologia, essa ferramenta já há algum tempo, você cria monitores. Né? O que são monitores? São pessoas que conhecem o sistema que você está usando, que conhecem o resultado esperado daquela aventura, né? Ou seja, conhecem a situação problema, conhecem o conteúdo programático que está sendo tratado ali, sobre que pretexto está sendo utilizado, né? E, com isso, você volta a ter a representação individual do personagem. Por quê? Porque você tem 5 monitores naquela sala com 60 alunos, né? Você tem 5 ou 6 monitores, por exemplo, você tem... E cada um vai ter um conjunto de personagens, um conjunto de alunos com eles, e você gerencia só. Né? Você está lá para dar uma olhada geral de como os grupos estão se comportando, e se tem alguma coisa saindo do contexto, e para ajudar, supervisionando isso. Obviamente, quando você faz isso, tem menos controle. Também é mais rápido. É ainda mais rápido do que o modo sequencial, porque você não vai esperar, você não vai perder, não, era o segundo ou o terceiro. Não, é o terceiro, agora é o senhor que tem que falar. É sempre o aluno que vai ter que falar, porque o personagem é dele. Você tem uma representação individual. Se você tem uma representação individual, a memória afetiva criada ela é maior. Né? E você tende também a ter mais desvios na história. Né? Por quê? Porque o aluno pode, ou o conjunto de alunos, aqueles personagens podem decidir ir para um lugar que não foi criado na história. Né? E caso você está ali ajudando, você vai ajudar o seu monitor a tomar uma determinada providência em relação àquilo, para que não se perca, né? A história não se perca da situação problema, do conteúdo programático, mas ao mesmo tempo seja construída essa narrativa, essa experiência própria, essa memória afetiva daquele conjunto de pessoas. Tá? Guardadas as devidas proporções, é exatamente o que está sendo feito na aprendizagem e no ensino, né? E nessas outras matérias correlatas. Só que ao invés de monitores, né, o Domingos convidou bolsistas e extensionistas, que é o nosso caso. Nós já tivemos experiências com disciplinas, né, como professores, como instrutores, como mentor também, mentores também, mas nós somos experientes como mestres de RPG. Não que sejamos os mais experientes, mas temos uma certa experiência e decidimos ajudar no processo. Como que ele direcionou isso? Falou, gente, os textos estão aqui, isso daqui precisa ser feito, a minha avaliação é a jornada do usuário. Então, vocês mestram RPG com isso, trabalham a jornada do usuário, me ajudam também fazendo algumas oficinas, né? E com isso e registrando, é o que nós estamos fazendo aqui. Esse material vai para o YouTube depois, vai ficar registrado para quem quiser conferir, quem quiser auditar.
Juntando tudo isso, nós estamos auxiliando ele a dar essa matéria, a fazer com que vocês vivenciem, né? Experimentem todo esse conteúdo. Especificamente com relação aos monitores, aqui um detalhe: cada grupo deve ficar o mais afastado possível do outro, tá? Por quê? Porque as pessoas estão conversando, né? Eu não sei vocês, eu trabalho no ambiente, obviamente o ambiente não está cheio, tem muita gente em home office ainda, mas quando todo mundo está no telefone, todo mundo está no Teams, é um inferno. Porque você tem é difícil prestar atenção. É o mesmo contexto aqui. Malen? Não, eu acho que você falou tudo que tinha para falar nesse contexto, né? Da questão da divisão dos grupos, sequencial e monitores, eu acho que você já deixou bem claro, e assim, a explicação está bem clara mesmo no slide, né? Uhum. Então, acho que não tem mais o que comentar. Quando você tem sala de aula e as filas, você pode sempre alternar as pessoas que estão falando. Por exemplo, se for dividido em fileiras, a pessoa do início da fila fala primeiro, depois a segunda. Então, assim, todo mundo interpreta o mesmo personagem, mas vai intercalando isso também, né? Quando a fileira, não tem o grupo formado, mas sim a fileira, né? Mas eu acho que está tudo bem claro mesmo. Beleza. Toca, opa, eu vou trazer para cá, para o ladinho agora. Uhum. Depois, manda aí, você que gosta de trabalhar muito essa questão do feedback? Então, depois é muito importante que os próprios alunos trabalhem essa questão de fornecer o feedback e você pedir esse feedback. Então, assim, pessoal, gostaram da experiência? Foi bacana para todo mundo? Vamos fazer de novo? O que vocês acham? Alguma sugestão? Tem algum elemento da história? Ou algum ponto que a gente vai estudar que vocês acham que seria legal ser uma aventura em vez de uma aula tradicional? Então, peça esse feedback, ver se os alunos curtiram mesmo. Porque, como eu falei, se a experiência não for boa para todo mundo, vai que de repente o pessoal olha e fala, nhê, não gostou. Então, você precisa desse feedback, né? Outra coisa é que, assim, você pode pedir para os alunos descreverem o que eles aprenderam pela aventura, né? A gente tem um livro que vocês encontram na Amazon, que é muito bacana, que se chama o livro dos primeiros, são os anais do primeiro evento de RPG Educação que aconteceu no Brasil. Verdade. E um dos exemplos que ele tem foi de uma aventura que foi desenvolvida para o Museu Cândido Portinari. E aí, assim, a aventura do Museu Cândido Portinari, como é que funcionou quando eles fizeram esse teste? A pessoa chegava no Museu Cândido Portinari e ela recebia um questionário. Quem foi Cândido Portinari? Quais são as obras mais famosas? O que você sabe sobre ele? Um monte de pergunta. E você preenchia isso e respondia. E aí, quando você ia visitar o museu, você vivenciava uma experiência de RPG. Você vivenciava uma experiência que envolvia, na verdade, o roubo de um dos quadros de Cândido Portinari e vocês estavam procurando resgatar esse quadro. Quando acabou a aventura, foi entregue novamente esse questionário. E as pessoas, quando responderam, mostraram o grau de conhecimento, o grau de aprendizado que elas tiveram vivenciando a aventura. Cândido Portinari nasceu não sei quando, nasceu no período de tal, veio de tanto, sua obra mais importante é a Guernica, e por aí vai. Então, assim, você consegue mostrar o que você aprendeu pela aventura que você jogou. Você consegue vivenciar na aventura e você consegue ver o conhecimento que as pessoas aprenderam. Isso é muito legal, né? E aí eles podem descreverem o que a aventura ensinou ou numa redação, ou através de algum trabalho artístico, ou mesmo num relatório, né? Seria mais isso, tá? Pode passar para o próximo. Questões essenciais. Então, quantidade de aulas, né? Você tem o conteúdo programático, você tem o ritmo pessoal de cada um, e você possui as demais disciplinas que existem durante o período de aula. Então, o ideal é, se você conseguir fazer um acordo com o professor seguinte, para que você dê 2 aulas em sequência, você consegue fazer uma one-shot mais direcionada, não. Você consegue fazer uma one-shot direto num dia, né? Em vez de quebrar em uma aula e do tipo, pessoal, a aula acabou agora, então a gente continua a aventura na próxima aula. Isso pode ser interessante ou pode não ser, mas
2 aulas seguidas geralmente é melhor porque não quebra a imersão. Não, tipo, você não vai para casa, vai voltar depois. Não é como se fosse uma one shot, é uma aventura completa. Não é uma aventura, não é uma sessão e vai continuar na próxima sessão. Então, o ideal é que ela seja contínua, né? E aí, por causa que tem o ritmo pessoal de cada um, a ideia das 2 aulas é a sugestão principal, né? As 2 aulas seguidas. Aí é só acordar com outro professor. Vai que outro professor está envolvido com você nessa iniciativa. Pode acontecer também. Então, assim, você começaria a aventura e eles continuariam, se tivesse tudo sincronizado, com o outro professor. Ou você apoiaria o outro professor também nessa ação. É uma outra sugestão, né? Quer acrescentar algo, Vônio? Em essência, é isso mesmo. É lembrar que você tem um ritmo pessoal, né? E como você tem esse ritmo pessoal, eu vou citar um exemplo sensacional disso. Quem gosta de filmes seriados do universo Marvel, não só o cinematográfico, tem a Deborah Ann Woll, que ela fez a Karen Page no seriado do Demolidor. E ela tem um ritmo, né? Ela tem um programa sobre RPG, onde ela mestra, ela faz isso brilhantemente bem, né? Chamado Rarities and Relics, né? Relics and Rarities. Eu inverti. Relíquias e raridades. Exato. E ela tem um ritmo sensacional, fantástico. Né? Ela também narra muito no canal do Dungeons and Dragons, sessões de D&D também, né? Assim, não tentem imitá-la. Obviamente, vocês podem aprender uma coisa ou outra, mas pode não ser o ritmo de vocês. Não é o meu ritmo. Nós temos um amigo em comum aqui, ele faz parte da Greenpeace, que é o Capela. Ele tem um ritmo bem sossegado de falar. Tem o ritmo dele, ele é psicólogo, então ele vai trabalhando a construção da atenção, e ele trabalha essa construção da atenção quase sem mudar o tom de voz, quase sem mudar o que está acontecendo, só pela narração e pelo silêncio, porque o silêncio também causa tensão. Esse é o estilo dele de narrar. Você vai ter o seu estilo também. Respeite-o. Esse autoconhecimento não é só para o jogador, é também em relação ao mestre. Como você é como mestre? O que você realmente gosta de fazer? Não significa que você não possa incorporar outras coisas. Né? Eu lembro que recentemente eu mestrei uma partida de A Fita, que é um RPG que a gente pretende usar. Estamos estudando ainda se vamos utilizar ou não no Narrativas Dissonantes. E uma das pessoas que jogou comigo falou, pô, mas senti falta de um sonzinho. E é verdade. Você já assistiu um filme de terror sem som, sem música? E eu poderia ter colocado, eu esqueci. Né? Eu me prontifiquei, uma próxima vez que eu for mandar isso para qualquer grupo que seja, vou colocar um som de fundo, porque faz muita diferença para a criação daquela tensão própria do gênero. Né? Isso não muda radicalmente o meu estilo de narrar, é só alguma coisa que eu estou colocando a mais. Né? Preste muita atenção nisso, isso é muito importante. Para one shot, geralmente ele propõe de utilizar de 2 a 6 horas, a gente está vendo isso. Nós tínhamos uma perspectiva de uma quantidade de aulas maior, de material maior no início. Então a gente fez uma one shot de Sci-Run, e foi uma vez só, foi rápido, mas aí no próximo outro sistema a gente já percebeu que teria mais espaço. Então entre sessão 0 e narração aventura foram 3 sessões de crianças enxeridas, serão 3 sessões de nobles também, ou seja, mais ou menos 6 horas a aula para explorar cada contexto, cada objetivo, né? Mantendo o foco, e a gente consegue concluir no tempo estimado. É muito interessante quando a gente estabelece uma aventura, a gente tem um esqueleto. Né? Você tem que saber muito bem de onde você está saindo e onde você quer chegar. Por quê? Porque mesmo que os personagens mudem, né, o conjunto de jogadores com os seus personagens mudem o caminho, você, né, com o jogo de cintura, conhecendo as regras, se sentindo confortável, você consegue direcionar a aventura, faz a curva no momento certo
para chegar onde você quer, no tempo correto. Isso é a experiência que dá, mas também não é uma larga experiência, não. É simplesmente dar as caras e em pouco tempo aprende-se a fazer isso, tá? Com mais ou menos 4 horas, ele cita que você pode trabalhar 2 situações problemas. Então, nós estamos trabalhando um conceito, tá? Eu vou repetir esse conceito várias vezes, mas além desse conceito, eu estou trabalhando uma outra situação problema dentro dessa aventura, que são questões ambientais, né? Em escala mundo, né? Isso, então, vai ser um contexto que não tem a ver especificamente com a matéria de aprendizagem de ensino, mas é um contexto outro, é uma situação, problema que eu trago, que tem tudo a ver com o cenário proposto, e demonstrando como a gente pode trabalhar um conteúdo programático específico junto com o conteúdo transversal. Mais alguma coisa aqui? Fala. Não, acho que está tudo claro. Então, campanhas. Uma campanha é uma sequência de situações problemas vinculados à grade curricular do ano letivo. Então, eu tenho, sei lá, primeiro ano do ensino médio de geografia. Aí a matéria seguinte, a geografia e a matemática. Então, eu tenho um conjunto de materiais que eu vou utilizar ao longo do ano. Eu posso estabelecer uma campanha, posso estabelecer um cenário único, com um conjunto de personagens, que os alunos, com o tempo, se afeiçoam, entendem e representam cada vez melhor eles, e um conjunto de aulas pré-definidas para explorar essa experiência. Então, você define que experiência você quer tratar, né? Como você vai dosar isso, né? E como vai distribuir ao longo do semestre ou do ano letivo. Com relação à evolução do personagem, quando a gente fala muito de campanha, tem essa perspectiva de evolução do personagem. O que significa isso? Ele aprende, geralmente ganha-se pontos para comprar alguma coisa. Ele ganha uma habilidade, ele fica melhor numa habilidade, ele ganha mais dinheiro, pode ser essa situação também, né? E dentro do contexto de evolução do personagem, você pode explorar com a gamificação, né? Mais ainda, né? Como? E a gamificação no sentido mais puro do videogame mesmo, né? Quem joga muito, mesmo no celular, o que você aprende a fazer? Não tem só a experiência de ganhar, tem a experiência do passar de fase, né? De você acumular pontos. E essa acumulação de pontos você pode direcionar por uma interpretação melhor, por respeito em relação aos outros jogadores. A falta de respeito pode ser o contrário, você pode tirar pontos, né? Para o volume de interação do jogador, ou uma interação sadia, né? Que tem aqueles que falam demais, falam, não acrescentam nada. Desses você pode tirar pontos, né? E a apresentação de soluções. Tem pessoas que são quietas na maior parte do tempo, mas são aquelas que apresentam as melhores soluções. Elas ouvem, entendem o contexto e apresentam a solução. Premie isso, né? E não precisa ser a mesma regra que você vai usar para salas diferentes. Para cada sala, você adapta esse conjunto de regras de gamificação, considerando as características dos seus alunos. E é isso aí. Hoje a gente até falou que ia ser mais direto, mais rapidinho. Aí, assim, agora a gente dá um tempinho, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, tá aberto para esse momento. Tá? Se não, a gente vai dar um tempinho e a gente faz o encerramento. Quem quiser ligar o microfone e perguntar ou falar, pode falar. Se não, pode mandar mensagem aqui no chat que eu tô de olho. O falar, gente, assim, como tem sido a experiência de vocês com as nossas mesas? Quem não está nas nossas mesas? Como Ou tem com sido a domingos, experiência né? de vocês com o Domingos? Porque o Domingos ele está trabalhando essa ideia de grupos, que a gente quer trabalhar, assim, a disciplina, no segundo semestre da disciplina. Essa é uma proposta que a gente se colocou para trabalhar com esses grupos grandes também, né? Alguém gostaria de partilhar conosco como tem sido? O que vocês gostam? Disso tudo que a gente falou, por exemplo, o que vocês
pela experiência que passaram até agora, lembram, olha, né, é isso que você falou para a gente, eu vi muito claramente em determinada cena ou em determinada aventura que a gente jogou. Alguém poderia trazer isso daí para a gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, duas e meio. Meu amigo, Pode falar, Jair. nem o que vivenciou, como eu sou marinheiro de primeira viagem, né? Uhum. Eu tenho muito que aprender, né? Eu tenho aprendido bastante com vocês, porque o RPG é meu primeiro contato, né? Uhum. O contato com o personagem, criação. E realmente, eu acho que desperta realmente, a proposta de vocês é muito boa, né? É espetacular. Eu acho que tende a evoluir bastante, né? Com o passar do século e com as propostas dos alunos, né? Diante da dificuldade e os que eles conseguem aprender. Legal. E assim, você tem alguma experiência que você lembra agora, Jair, que você queria, sei lá, partilhar com a gente? Como é que foi jogar isso daí? O que você lembra de um jogo que você achou legal? O jogo que eu estou vivenciando é na própria disciplina, né? Eu Isso. confesso que eu voltei ao último seminário, né? Eu entrei rápido, devido ao trabalho ali, não deu para acompanhar a fundo as ferramentas que vocês apresentaram. Como eu não... É o primeiro contato que eu estou falando realmente com o RPG, já existia há bastante tempo, mas tudo é novidade para mim, né? E sem dúvida alguma, estou gostando, sem dúvida, do RPG, né? E das ferramentas que vocês disponibilizaram para a gente. Show de bola. Com relação à ferramenta, a gente vai fazer alguns ajustes, aquela última, né, da criação de cenários, que nós debatemos na última sessão. A partir, com esses ajustes feitos, a gente disponibiliza para vocês. Vamos disponibilizar em PowerPoint, que vocês podem utilizar facilmente, ou então, desse PowerPoint, criar uma imagem e colocar num sistema como o Malen fez, colocar num Mural, num Miro, num Figma, né? Assim, para quem está mais acostumado mesmo com o desenvolvimento de software, vai saber que sistema é esse que eu estou falando. Mas tem uma série de plataformas que a gente pode brincar de post-it, né? Ou utilizar o próprio PowerPoint para fazer isso, de forma... se você tiver um ambiente corporativo, né? Se não tiver também, cada um escreve no chat lá, coloca isso num papelzinho azul e coloca em tal lugar, que também funciona, né? Mas a ideia é ajudar, também ajuda, assim, imprime no A3 mesmo, vai numa gráfica, imprime e cola post-it mesmo. A ideia, o legal de você colar post-it, isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas eu gosto muito dessa questão do tangível, do tocar, né? E parece que é mais livre. Tem um conceito que quem trabalha com métodos ágeis, nem todo mundo, mas alguns usam, que eu acho muito legal, que significa assim, low tech, high touch, né? Pouca tecnologia e muito tangível. Escrever todo mundo sabe, né? Então aproveita isso. Então, você tem um post-itzinho ali, escreve, cola. A vantagem de colar é que você pode pegar e colocar na hora, no lugar onde você quiser. Você não precisa aprender a mexer com ferramenta. Ele não depende da sua capacidade de manobrar o mouse, nada, né? Então, é a dica que a gente deixa aí com relação à ferramenta, ou seja, tem várias formas de se utilizar. Ela é um jeito de direcionar a nossa mente para questões centrais naquela construção. Existe só aquilo? Não, mas é um bom ponto inicial. A partir daquilo lá, você extrapola. Isso vale tanto para a ferramenta de criação de cenário, aventura, quanto a de criação de personagens. Bom, pessoal, então é isso daí. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa quarta oficina e meia, né? Porque na semana que vem a gente vai ver a parte prática disso. Nós traremos um designer de jogos, de RPG, que também é professor e utiliza isso em sala de aula. Então a gente vai fazer um apanhado geral, né, de tudo que a gente discutiu até agora, em todas essas oficinas, de maneira prática na oficina que vem.
Então é isso, pessoal. Valeu pela presença de todos. Bom restinho de semana para todo mundo, né? Boas provas aí para quem tiver. E a gente se vê semana que vem. E qualquer coisa, podem mandar mensagem pra gente, tá? Só mandar mensagem lá no grupo lá do... Não do Narrativas, do Aprendizagem no Ensino. Podem mandar mensagem pra gente lá A também. gente responde também. Pode não Isso. conseguir responder na hora, sabe como que é, trabalho, sei lá o quê, mas a gente dá um jeito. Tá ótimo. Obrigado aí vocês aí pela disponibilidade aí e presteza aí em nos ajudar aí. Bom, Prazer, valeu demais, Jair. cara. Prazer. Prazerzão Bom nosso. final de semana a todos aí. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.